Já limpou o sangue Segunda da tela? tentativa agora para começar. Vamos ver se a conexão satélite hoje não está bem, né? É a Secura. Mas coloca de um jeito que desapareça. Olha só, em Brasília é assim, quando a gente não tem outra explicação, a gente fala que foi a Secura. Exatamente. Não, para política não, a Secura novo não filme, explica. depois do Acura tem a Secura. A Secura, né? isso. Então, hoje Mesa Quadrada, boa noite, razoáveis, razonetes. Hoje a nossa Mesa Quadrada vai ser sobre Christopher Nolan, diretor de Dunkirk e vários outros filmes conhecidos, trilogia do Batman, Amnésia, A Origem, enfim. Diretor que tem poucos filmes na carreira, em 17 anos, em 20 anos, se você contar desde 98, ele tem 10 longas, uma boa produção e não tem nenhum filme ruim, né? O Nolan não tem nenhum filme ruim. Só isso já faz ele ser um cineasta especialmente interessante. A gente vai falar mais sobre a obra dele aqui. O Maurício está tentando ligar o Twitter, daqui a pouco liga. Estou tentando. Tudo bem. Oi, tudo bom? Enquanto isso eu fico enrolando com vocês. Mentira, vamos atualizar. Vamos já começando e adiantando aqui, fazendo as apresentações de sempre. Um detalhe. Eu falei no Twitter, não deve ter pego aqui no Facebook quando deu problema de sinal. A gente tinha prometido uma mesa sobre o Jorge Romero, né, sobre a filmografia dele, enfim, sobre filmes de terror clássicos e tal. Não esquecemos, não. A gente hoje resolveu falar sobre Nolan por causa do Dunkirk, o lançamento do Dunkirk, ou Dunkerque, em português, se vocês quiserem. Mas hoje a gente faz sobre Nolan, em breve a gente faz sobre Jorge Romero, sobre terror clássico. Para falar de terror aqui não basta, não precisa muito que o pessoal empolga. Então vou começar com as apresentações. Hoje estão escalação oficial, escalação titular, todos recuperados da gripe. Agora eu estou começando a gripar, mas eu não sou cis e estou aqui apresentando. Mas o Maurício não é convidado especial, não? A gente tem um convidado especialíssimo, um diretor de 2 filmes aqui, um cineasta gaúcho radicado em Brasília, mas daqui a pouco ele fala. Quem é você? Opa, Anielo Greco, eu tenho que falar alguma coisa além do meu nome? Você quer fazer já seu destaque? Então vamos, assim... Você quer pensar no destaque? Não, a gente destaca assim no improviso, né? Hoje eu fui assistir a cabine de imprensa do novo Planeta dos Macacos, né? Eu gosto muito da trilogia nova, do reboot que fizeram. Eu teve um pequeno probleminha técnico na cabine, infelizmente eu tive que ver a sessão dublada, mas mesmo assim eu já posso adiantar que o filme tem a mesma pegada do segundo filme, principalmente em termos de fotografia, da computação gráfica está no mesmo nível, o roteiro pega muito, assim, é uma continuidade muito boa, principalmente o César tá assim, numa evolução de personalidade muito interessante. O que acontece com os humanos no filme também é muito diferente do que se esperaria. Eu ainda quero rever o filme com o som original para recomendar, mas eu acredito que já dá para recomendar antecipadamente. É um filme que vale muito a pena. Também Dunkerque, que a gente vai falar muito, é destaque óbvio por mim. E segue para o próximo, né? Muito bem, tá aí. Normalmente a gente faz destaque de coisa que já passou e não de coisa que vai passar, mas o Nielo tá aí. Aqui é uma democracia quase democrática. Daniel Guilarducci, seu apresentador de sempre. Meu destaque vai ser... Eu estou ultimamente lutando para achar um filme bom sobre exorcismo, né? Sobre filme demoníaco, um filme assim, terror bom. Tirando, obviamente, os já conhecidos, filmes que envolvem o demônio, que de sentado a gente fala rápido aqui. Tem o Bebê de Rosemary, tem o Exorcista, tem Stigmata, tem... O que mais? Tem um monte de filme bom. O Exorcismo de Emily Rose. O Exorcismo de Emily Rose é o que eu vou falar agora. O Exorcismo de Emily Rose, eu peguei uma lista lá com vários filmes sobre isso, e sobre exorcismo e tal, e fui ver o Exorcismo de Emily Rose. E aí, o que eu posso dizer sobre ele? É um filme legal, é um filme bom, é bem produzido, tem valores de produção, tem boas atuações, tem tudo. Só que ele não é um filme de terror, né? Ele é um filme, fundamentalmente, é um filme de tribunal, que tem os flashbacks do caso sendo discutido, e que aí lembram, enfim, mas não é um filme específico, você não fica com medo, você não fica assustado. A atriz principal, que agora me escapou o nome, que faz a menina, né? A Emily Rose. Ela faz todos os trejeitos de quem está possuído muito bem. Ali não é efeito digital, é efeito prático mesmo. Ela treinou muito para se contorcer daquele jeito. Mas é um filme legal, você sabe assim, legal, um filme bacana, mas ainda não é o filme de exorcismo que eu queria, o filme demoníaco que eu queria. Aliás, o filme de demoníaco que eu queria, eu acho que eu já vi, porque os que estão... Eu estou fazendo uma pequena maratona de filmes, são todos ruins, é impressionante. Assim, tem muito pouca coisa que se salva. Você não viu os filmes do James Wan?
Falando do... Invocação do Mal 1 e 2? Não, o Daniel, para falar em filmes de exorcismo, o Daniel não viu o Último Exorcismo 1 e o Último Exorcismo 2, bizarro também. Então muito bem. Mas que são dois filmes sensacionais do James Esse é o Maurício Wan. Costa, o nosso convidado, diretor de 2 filmes. Sou convidado no meu site agora. Enfim, mas tá quase isso mesmo. Que é o Último Exorcismo 1 e 2, então já recomendando aqui ao vivo pro colega, que são 2 filmes sensacionais com o Patrick Wilson protagonizando e que são realmente muito bons, até pela abordagem totalmente É um diferente. filme sobre possessão com Patrick Wilson do James Wan. O Patrick Wilson, ele faz uma espécie de pastor picareta que não tem fé, até que ele se depara com uma situação em que ele é obrigado a acreditar no demônio de verdade. Café não costuma falhar, né? Exatamente. Muito bem. Mas deixa eu só dar um parênteses também, já que você falou do não vou falar exorcismo de Emily Rose, que tem um filme que é baseado na mesma história, o filme, eu não vou lembrar de qual país europeu que é Requiem. Alemão, obrigado. Que pega o mesmo personagem inspirado na mesma história real, os 2 filmes são inspirados na história real, só que tem um enfoque totalmente diferente e também não é um filme de terror. Que pega a história antes de chegar no tribunal, até no momento em que começa a acontecer as coisas que acabam levando ao caso legal que realmente existiu. Vale muito a pena, é um filme bem legal. Tem uma pegada mais de drama do que de terror, apesar do tema de exorcismo. Muito bem. Maurício Costa, mais alguma recomendação? Vai parar, né, nos exorcismos? Em termos de destaque? O exorcismo eu estava recomendando para ti, para o público. Recomendar. Não que não Você seja uma recomenda um recomendação exorcista para mim, é isso que eu entendi? Prescrevi o exorcismo aqui. Só que é o último e o último último 2. dois. É o meu primeiro amor 2. O Último Exorcismo é um ótimo filme, mas esse eu só recomendei porque você estava à procura dos filmes de exorcista. Mas não, eu vou recomendar o novo seriado original Netflix chamado Ozark. Sensacional para quem gosta. Imagine uma mistura dos bons elementos de Breaking Bad, True Detective e The Sopranos. Desconta 10%, mais ou menos, porque não dá pra pegar 3 obras de arte, misturar e fazer uma quarta coisa que seja melhor, né? E que sabe uma coisa sensacional, né? Um seriado de suspense, ação da Netflix sobre um sujeito que lava dinheiro pro cartel mexicano. E que eu fiquei muito impressionado, assim, não só pela qualidade de toda a produção, o roteiro e tal, o fato de o Jason Bateman fazer um cara que, na verdade, está do lado dos vilões, né, em tese, que sempre faz papel de bonzinho, mas o principal é que eu acho que o desenvolvimento do arco dramático dos personagens todos é sensacional. Então, para quem gosta desse tipo de seriado um pouco suspense, um pouco policial, com aquele tom no ar, é mais do que recomendável. E eu preciso conversar com alguém que tenha visto a série inteira também, por favor. Procure em box. Aproveita, Maurício, que você está aí fazendo nada. Vê se você acerta a câmera aí, vê se ela... Oi? Não tremendo porque o Maurício apoia na mesa. Mas vê se você acerta a câmera do Twitter e vê se ela vai contigo. Não, ela tenta não vai. fazer... Não? Não, fazer? não vai. O quê? Você quer dizer, virar? Tenta não, aí. Não vai porque eu tô sem rotação de tela no celular. Não vai. Veja bem, vocês vão ter que ver uma de lado hoje. Exatamente. Não, ao contrário. Eles estão vendo certo. Olá, eu sou o Lucas Albuquerque. Bom, já que eu sou setorista de animação, eu vou indicar a animação dos Simpsons, que eu revi, filme de 2007. Ele é o setorista de tretas também. Setorista de listas e setorista de filme nacional. De tudo. A lista também faz. O filme dos Simpsons, pra quem gosta do desenho, o filme dos Simpsons é um prato cheio. Assim, você vai lá pro cinema e vai ver 1h30, quase 2 horas, de um episódio divertido dos Simpsons. Como obra cinematográfica, ele é um pouco capenga, assim. Tem algumas referências ao cinema, como, vocês são trouxas de estar pagando por algo que tem de graça na televisão, algumas piadinhas assim, mas nada muito, nossa, não, como cinema mesmo, obra cinematográfica, deixa a desejar. Mas vale a indicação. É muito engraçado. Eu ri do começo ao fim, como fã dos Simpsons, ri do começo ao fim mesmo. Tem no Netflix o filme. Então, vale a pena para esse público. Então, se por acaso você não viu, tá na hora de ter Simpsons 2, inclusive. Acho que eles demoraram 10 anos para fazer o primeiro. Já tem 10 anos dele, então vamos pro Simpsons 2. E vi também uma outra animação que estava no cinema agora há pouco, mas como já saiu, então posso citar nesse quadro. Que é As Aventuras de Colombo. Que é uma animação nacional que pega Cristóvão Colombo, a Mona Lisa e Leonardo da Vinci na infância
e mostra eles se aventurando em mares, enfrentando templários, monstros gigantes. É muito divertido, é bem criativo. A animação totalmente infantil, assim, é para o público ali de menos de 10 anos fácil. Tá na minha idade mental, então. Pro Maurício é excelente. Então, assim, para ensinar a história, para poder ensinar quem são aquelas figuras, o filme vale bastante. Você é adulto, pode ficar entediado em algumas cenas e tal, mas ainda assim dá para se divertir, dá para poder assistir junto com o filho numa boa. Então são duas indicações. A Aventura de Colombo deve aparecer aí no site de streaming daqui a pouco, deve chegar na TV a cabo, enfim. Vale bastante. Então, E Razão de Aspecto sempre está e sempre estará prestigiando o cinema nacional, que sofre muitos preconceitos por causa da Globo Filmes, mas E a tem animação muito nacional filmaço. Menos coisa quando for cara, ruim. Quando for ruim, a gente prestigia as avessas. Mas a gente fala de filme nacional. Sempre vamos falar aqui. Mas até falar mais prestigiar, porque a gente fala mal de todo o cinema. Vocês sabem qual que a gente fala mais? Globo Filmes, 90% de chance de ser ruim. Pronto. Aí, é isso. Mas não é 100% de chance, por isso que a gente vai destacar aqui os outros 10%. Veja que eu não tô com... O Maurício tá de Grêmio, eu não tô de Palmeiras não, tá? Eu tô de Irlanda aqui, para não misturar as coisas. Christopher Edward Nolan, seu Cristóvão Eduardo, é um cineasta que nascido na Inglaterra. Ele foi criado na Inglaterra, se formou na Universidade de Londres na área de letras. Ele fez letras, em literatura inglesa. Mas desde pequeno, desde da infância, ele sempre quis ser cineasta. Ele fazia filmes com os action figures dele, ele adorava Star Wars. Ele tinha um tio que trabalhava na NASA, ele tinha um tio americano, ele vivia indo para Illinois. Né? Então ele tem essa... Ele é um cineasta que tem as duas nacionalidades, mas mais do que isso, tem as duas sensibilidades, inglesa e americana. Então o tio dele conseguia uns vídeos da NASA, ele misturava os vídeos da NASA com os bonequinhos dele, com as naves dele. Aos 11 anos de idade ele já dizia que queria ser cineasta e nunca alterou o caminho. E, inclusive, a escolha dele pela Universidade de Londres, pela Universidade de Literatura Inglesa em Londres, é porque era a universidade que tinha melhores equipamentos do curso de cinema. Então ele já estava de olho em outras coisas. Então durante o curso de letras ele foi lá mexer na parte de cinema. E se tornou um cineasta cultuado, literalmente, né? Existem os nolanistas, nolanetes aí, igual... Não ia dizer que é igual os termos razonéis, mas não, né? Nolan acho que o pessoal gosta mais. Mas as pessoas odeiam mais. As pessoas... não Principalmente sei. na crítica de 50 tons de cinza. Assim. Não, o nosso culto é um culto... Mas as pessoas não o lado odeiam. satanista As pessoas é mais não forte. odeiam a gente, as pessoas odeiam o Lucas, porque fica fazendo as listas Não, dele. tu também Tem que lembrar de só quem Harry não, Potter? Só quem não levou xingamentos aqui foi... Por Eu já enquanto, então eu sou o único Eu já levei, livre eu já de levei. xingamentos. Então, ó, nas vamos críticas, combinar por enquanto. que vocês, querendo ou não, xinga o Maurício, porque os outros três já foram xingados. Eu fui xingado, inclusive, por conta do Nolan na minha crítica do A gente Interestelar. podia xingar o Maurício... Vamos xingar o Maurício anonimamente. A gente vai criar perfis falsos para falar mal do Maurício. Não serão os primeiros. Muito bem, então, um cineasta que tem 10 filmes, 10 longa-metragens. Começou a filmar em 98. O primeiro longa-metragem dele é Following, que está no YouTube. Que é um longa-metragem, na verdade, um longa, quase que não é longa, porque ele tem 70 minutos. Não, é longo. É longa, tecnicamente é 50 longa. é longa, sim. Tecnicamente é longa. Mas Mas pro pro padrão do Nolan é um nano, Nolan, né? é Festival do pro Minuto. Nolan é É Festival do Minuto, curta-metragem, nanometragem né? pro Nolan, que os filmes dele costumam ser longos. Dunkirk, que acabou de ser lançado, não é longa, é longa. Ele tem 1h40 E 6. mas assim, ainda assim é o menor filme do Nolan desde o primeirão dele, desde o Following. E ele conseguiu em muito pouco tempo se tornar um diretor muito respeitado, muito cultuado, porque ele é bom mesmo. Quer dizer, o primeiro filme dele com um pouquinho mais de orçamento, depois do Following, que gerou um certo burburinho nos festivais independentes, ele foi chamado para dirigir um roteiro dele próprio, e com o irmão, com o Jonathan Nolan, que é o do Amnésia, o Memento, que é um dos roteiros mais legais, assim, mais bem bolados, que para quem não viu, é uma história que é contada de trás para frente. O camarada acorda sem memória, tá cheio de tatuagem, Spoiler. né? Eu tô perdendo spoiler de 17 anos. 17 anos, assim, eu não vou, Se já- eu não se já vou pode- contar o que se já aconteceu pode com ele. votar, não é spoiler. Eu não vou contar o que aconteceu com ele, mas ele acorda cheio de tatuagem lá e precisa descobrir o que Mas isso aconteceu não com é ele. spoiler, isso é a premissa do filme. Essa é a premissa do filme. Não, de dizer que tá de trás pra frente é spoiler. Sim, mas isso é a enfim, solução do filme. Enfim, mas como você disse, tem 17 anos e eu não explico. Como eu não estou dizendo o que aconteceu com ele, eu me sinto à vontade. E é um roteiraço, e foi indicado logo nesse primeiro longa com maior orçamento. Ele já foi indicado a melhor roteiro, enfim. E a partir de ele até agora só fez filmes que geraram um certo burburinho, filmes bons,
Não me lembro dos 10 aqui. Existem filmes que pessoas gostam mais ou menos, inclusive aqui no Razão, a gente vai fazer circular já já. Eu vou apanhar. E provavelmente todos nós vamos apanhar por alguma coisa que eu, particularmente, vou fazer 2 comentários sobre o Nolan que eu vou apanhar para o resto da vida. Mas vamos começar do começo aqui. Alguém quer falar o que do Nolan? Começar por mim, se eu não me engano, eu posso estar enganado na memória aqui, mas eu só não assisti o primeiro filme, The Following. Eu tentei assistir hoje, mas não deu tempo. Eu acho, primeiro, que é uma das melhores estreias de grande produção de diretor, né? O primeiro grande filme de grande estúdio dele, o Memento, é um filme que é um clássico instantâneo por mim, que não conheço ninguém que tenha dito, tem alguma coisa mal feita ali. Pode até não gostar do filme, porque gostar é questão pessoal. Agora, ele talvez tenha se tornado um pouco maior do que a própria obra. Assim, o nome Nolan, a marca Nolan, tem um peso que acaba influenciando como as pessoas vão ver e vão avaliar o filme para o bem e para o mal. Assim. Você não consegue esperar pouco de um filme dele, para começar. E, além disso, ele começou a criar certos vícios e se considerar assim como o grande messias do cinema moderno e acaba fazendo quase todo filme moderno dele é excessivamente grandiloquente, o que pode ser bom, pode ser ruim, mas acaba fazendo com que a mão do diretor acabe ficando meio pesada em alguns momentos, em especial em 2 dos últimos 3 filmes, assim. Mas se eu for pegar uma coisa geral do Nolan, é isso. Também, por outro lado, a gente tem que lembrar que ele conseguiu fazer coisas como pegar uma trilogia do Batman e ser quase que unânime com um público de fãs que é totalmente radical e seria muito fácil desagradar os fãs do Batman, né? E são pouquíssimos os que criticam a trilogia do Nolan, assim. Para mim, isso mostra que, para um diretor que tem uma certa aura cult, digamos assim, ele acaba conquistando um público pop muito legal. Então, palmas para ele. Enquanto eu faço uma pequena modificação aqui na nossa câmera de novo, só um pouquinho, vocês não vão nem notar. Só que eu preciso ler aqui as... Estão pedindo uma dica, Dúcio Maurício, dica amanhã cedo no Netflix para quem está de plantão. Olha só. Está de plantão, o Giuseppe, eu abraço Giuseppe, grande irmão, médico, está de plantão, está pedindo... Você está de plantão, você não tem que ficar vendo filme no Netflix, tem que ficar atento lá aos seus pacientes. Depende, que tipo de filme que você gosta. Essa é uma boa é muito vago, assim, tipo, filme tem um monte. Filme de plantão talvez seja bom. Que filme de plantão, né? VVR. Grey's Anatomy, olha só. Não, tô brincando, mas depois me conta aqui pra gente o que você quer. Sobre o Nolan tem isso. O Nolan ele consegue, e talvez por isso ele seja o diretor mais rentável do século XXI. Né? Todos os filmes dele rendem muito. O diretor mais rentável do século XXI é o Michael Bay. Né? Não sei, olhando aqui a lista, né? Rentável de bilheteria? Não, a bilheteria de Transformers é melhor. Mas peraí, aí vocês estão pegando um Transformer, né? Não, a franquia. Transformers passou Velozes e Furiosos como a franquia mais lucrativa do cinema. Mas enfim, tem E o Michael Bay dirigiu algum Velozes e Furiosos, não dirigiu? Não lembro. Não sei. Bom, resultado, mas ele é um dos diretores mais mais rentáveis, vamos dizer assim. E com detalhe, né? Apesar da trilogia Batman, que atrairia naturalmente por ser um personagem conhecido, os outros trabalhos dele são trabalhos de roteiros originais. Aliás, é uma coisa muito bem-vinda, que ele não é Batman à parte, ele não é um diretor que fica dependendo de refilmagem, de reboot, de adaptação de quadrinhos, etc. Normalmente, ele nos traz roteiros originais, como o Amnésia, o Origem, né? Que é o Inception. O Amnésia, Insônia, o bicho só gosta de doença, é um horror. O que mais? Só queria deixar, só tem um equívoco aí, vai vir aqui. Insônia é uma adaptação de um filme sueco de 97. Pois é, mas não é aquela... Não é roteiro original. Vamos esgarçar você sabe que o diretor do original diz que o do Nolan é melhor que o dele. Não. O que não deve ser difícil, porque o filme do original não é exatamente tão bom. Eu já vi. Então, Maurício, eu vou te contar uma coisa para já te engatar aqui, que o fato dele ter estudado literatura, o Nolan tem uma característica, até é bom que o de cima não está enfocando nem eu nem você, né? Tá 2 caras, assim, metade minha, metade... Não, mas vira para você que você está falando. Então, olha só, entre as influências que o Nolan cita, especificamente para o Memento, que foi o primeiro grande roteiro dele, tem José Luiz Borges.
Olha. Né? Qual a sua E trilogia? as influências dos roteiros labirínticos dele, né? Que todo roteiro dele você precisa... Que talvez... Quem não gosta do Nolan, talvez não goste por conta disso. Você não pode ver o filme do Nolan prestando mais ou menos atenção. Se você Não é um prestar bom mais filme ou pra ver menos no atenção... plantão. Mais ou menos atenção, você vai perder coisas, você não vai entender. Fala, mas por que isso aconteceu e tal? Porque ele monta os filmes fora de ordem, a cronologia não é linear. Só respondendo pro Giuseppe aqui. Se você gosta de guerra e não viu Hacksaw Ridge, Até o Último Homem, tá na Netflix. Até o Último Homem. Concorreu ao Oscar e é um excelente filme de guerra. Se você está com um paciente terminal, com a mãe tá para morrer assim, tem o 7 Minutos Depois da Meia-Noite, que é espetacular. Não é zoeira também. Eu não tô minimamente brincando, é sensacional mesmo. José Luis Borges é outro... Jorge Luis Borges. E outra influência que ele fala é do Escher. Né? Então eu acho que são influências que são óbvias, né, para quem pensa no Escher, no Borges, Sim. por causa do tipo de roteiro. Mas não necessariamente Mas- para quem vê cinema. Mas tudo bem. Você quer fazer uma opinião sobre Não, eu quero sobre Christopher Nolan? eu quero que você diga assim se talvez o diferencial dele seja essa base literária que... Um pouco, mas eu acho ele overrated. Não acho que ele não seja Treta. bom. Eu não acho que ele não seja bom. Ele é um bom diretor. Ele e o Michael Bay. Pensando em termos de blockbuster, então, é um grande diretor de blockbuster, porque ele, assim, tenta... ele tenta unir tenta e consegue, né? Unir o entretenimento com roteiros mais complexos, só que para que isso aconteça, ele geralmente recorre a um nível de condescendência com o público que não condiz com o roteiro que ele está tentando fazer. Então, mas, enfim, é um bom diretor e fez grandes filmes. Eu gosto da maior parte. Eu não gosto de todos os filmes dele. Mas, para mim, assim, eu vou dizer para vocês o que eu pensei no ano passado. Acho que eu até mandei isso em áudio para vocês. Assim que eu terminei de ver A Chegada, eu pensei, esse é o filme que o Christopher Nolan queria fazer e não conseguiu, entendeu? E é mais ou menos o que eu penso dele em relação ao Denis Villeneuve, entendeu? Que também é um cara que faz roteiros complexos, também é um cara que faz jovem, filmes... com roteiros originais. E que o primeiro filme do mesmo ano, 98, mesma coisa. Também é preto e branco, não? O único Não, filme preto e branco do Villeneuve é é o de 2009, Assassinato, é o Politécnica. Então, eu acho ele, por exemplo, um diretor inferior ao Villeneuve. Né? Sim. Mas é um bom diretor, e assim, é o tipo de diretor que sai o filme, eu vou ver no cinema, gosto e tal, mas tenho que dizer que, pelo menos o último filme dele, eu saí frustrado. Que foi Antes do Interestelar. Dunkirk, né? O Dunkirk eu não vi ainda, o Daniel viu na cabine, que foi Interestelar. O Lucas também já viu Dunkirk. Então vamos para o que você pode falar do Dunkirk, Lucas, já que você viu ele... O Dunkirk, Tem- o capitão da Tem uma Enterprise. É frase. uma mistura de Poderoso Chefão com Star Trek. Dunkirk. Tem uma frase dita no filme do Dunkirk que é: como posso cicatrizar se não sinto o tempo? Essa frase você pode até encarar como metonímia pela própria obra do Christopher Nolan, né? Muitas das obras dele lidam com essa questão do tempo. A narrativa ela não é tão linear. Memento, O Grande Truque tem bastante flashback também. O próprio Interestelar tem uma relação com o tempo óbvia. O próprio Dunkirk brinca também, tem 3 linhas temporais. Então, assim, essa frase, quando eu vi ela no filme, eu falei, opa, tem que anotar que ela resume bem. Então, se você gosta de filmes fáceis, que você vai do ponto A ao ponto B e acabou, Nolan talvez não seja tanto para você. E Dunkirk, se você gosta de filmes de guerra, com muito sangue, com um vilão fácil ali para você ficar com raiva dele, se você quer uma narrativa muito movimentada, talvez também Dunkirk não seja para você. Dunkirk, eu confesso que eu não conheço a parte histórica, talvez o Anielo vai nos ajudar nessa aí, que ele já estudou isso bastante. Então foi uma história para mim inédita, né? Me surpreendi bastante. E, tecnicamente, o filme é espetacular. O Maurício estava falando dessa parte de você não gostar, acho que foi do Daniel que falou, você pode não gostar do filme, tudo bem. Agora, tecnicamente, você tem que dizer, aplaudir. A trilha sonora, ela fica martelando o tempo inteiro na sua cabeça. Ela chega a te dar dor de cabeça, chega a você ficar tonto com aquela... É a trilha do Hans Zimmer, então... O mesmo que fez Interestelar, que é outra trilha espetacular. Então, assim, você pode falar mal da narrativa, pode achar ela boba, você pode falar o que você quiser, você tá errado, mas assim, você pode falar o que você quiser. Agora, a trilha, a montagem do filme, principalmente no primeiro ato,
ela te deixa confuso de um modo proposital, outra característica do Nolan. E o mais legal aqui que eu achei em Dunkirk é que o mais importante é o cenário, é mais importante a história em si e não os personagens. A gente não é um filme de guerra em que a gente não vê o passado dos personagens, a gente não vê a reflexão deles sobre a família, eles chorando, lamentando, não. A gente vê eles naquele momento ali, aquele recorte. Então, assim, uma narrativa até meio crua, assim. Eu achei bastante corajoso e isso me agradou bastante no filme. Como eu já estou falando demais, vou passar um pouco para a Aniela explicar essa parte histórica aqui do Dunkirk. E voltando só para esse ponto que você comentou, o próprio Nolan falou isso em entrevistas na época do lançamento do filme, que ele não tinha o menor interesse de contar a história de ninguém. Então você não tem assim aquele personagem de superação no meio da guerra com quem você vai se identificar. Não, é sobre o episódio. Né? E é um filme, eu não vi o filme, eu estou falando isso de ler sobre, que é um filme muito sensorial. Tem a experiência de estar na guerra, a experiência desagradável de estar na guerra, é muito mais importante do que propriamente a historinha. Né, Só para complementar, essa opção dele torna difícil você se engajar pelo filme, né? Porque em geral a gente pega um personagem para se identificar com ele, como a gente não tem um protagonista destacado, né? Você tem 3 histórias ocorrendo paralelo e você não tem um protagonista destacado, você fica difícil de ter essa relação humana, mas ao mesmo tempo o filme é muito humano, né? Apesar dessa questão, né? Então vale esse destaque. Atenção, pessoas, o Anielo vai contar sobre o episódio de Dunkirk, então vai ter spoiler do filme, né? Porque o filme é um episódio histórico, tá? Se você não quer saber, toma um café e tal. Mas nesse sentido, assim, o filme ele parte do pressuposto, ele é muito voltado para o público inglês, inclusive. O episódio de Dunkerque, da Batalha de Dunkerque, é um episódio muito conhecido, principalmente pelo povo inglês. Então, assim, há uma certa uma certa suposição de que quem está vendo o filme conhece o episódio da história. Então, você saber da batalha, na verdade, vai te ajudar a apreciar mais o filme do que ser surpreso por algo que aconteceu. Porque, sinceramente, os acontecimentos do filme em si não são tão importantes quanto o impacto deles na realidade das pessoas que estão ali. Então, não se preocupe com spoiler. É um filme que é quase spoiler, a prova de spoiler, digamos assim. A Batalha de Dunkerque, só como vou falar muito pouco da história, porque aqui é um blog de cinema, né? É um site de cinema, não somos mais blog. Mas a Batalha de Dunkerque é um momento bem no início da guerra, quando a Alemanha nazista está ali no auge do poder. Ela acabou de invadir a Bélgica, está entrando na França, considerado imparável no momento, né? Então, assim, a França ela é tomada em semanas, é uma grande surpresa da guerra. Então, está no momento crucial da tomada da França, que é exatamente quando o exército alemão ele consegue fazer um cerco ao redor de 400 mil soldados aliados, a maior parte ingleses, mas inglês, francês, o Império Britânico, tem hindus, tem de tudo um pouco ali. No episódio histórico, não no filme, né? No episódio histórico, Aí eles ficam cercados num pedaço de terra de menos de 10, 20 quilômetros ali na costa. Os blindados as divisões Panzer do exército alemão, eles recebem uma ordem de parar por 3 dias a 20 quilômetros do porto para aguardar a infantaria. Ninguém entende muito bem por que isso aconteceu, é considerado um erro estratégico isso. E por causa desse período de 3 dias, a coroa britânica consegue organizar uma debandada desesperada, utilizando barcos civis, pequenos barcos civis, barco pesqueiro, pegaram tudo que estava disponível, mandaram atravessar o Canal da Mancha para pegar os soldados e voltar para a Inglaterra. Se não fosse isso, o exército britânico poderia ser despedaçado e a resistência britânica seria muito mais complicada durante as fases posteriores da guerra. Então, por que Nolan escolheu esse episódio especificamente? Primeiro que é um episódio muito marcante para o povo inglês, como o Daniel falou muito bem, ele é inglês e americano, né? E além disso, ainda numa época em que os grandes estereótipos da guerra ainda não estavam marcados. Então, você não tem aquela questão da crueldade nazista estabelecida ainda, você não tem aquela questão da necessidade de luta até de rendição incondicional, que a gente não pode ceder. É tudo mal compreendido e tem aquela sensação de assombro de que, caramba, como que a gente não consegue impedir
o que está acontecendo. Porque o exército alemão no filme é retratado de maneira totalmente impessoal. Então não são alemães que estão ali, é um conceito de exército. É quase um fenômeno da natureza ali que está massacrando os ingleses, e eles estão totalmente indefesos e assustados e não sabendo o que fazer. Então, o filme ele é muito opressor nesse sentido. A sensação que você tem ao assistir é uma sensação de sufocamento, ou, para pegar um pouco mais com o que o filme mostra, de afogamento quase. Assim. Você está afogando ali, afogando na onda alemã que está vindo. Então, assim, ele é muito bem sucedido nesse sentido de transmitir essa sensação de você estar presente numa sensação de vulnerabilidade total. Ele peca em uma outra coisa. Para mim, as críticas que eu posso fazer, mais técnicas ou coisas assim, se baseiam em um único ponto, porque eu fui assistindo o filme, eu fui me envolvendo profundamente, só que eu notava uma coisa: o filme se torna cansativo em alguns momentos, se torna repetitivo em alguns momentos, porque é um samba de uma nota só. Ele fica martelando ali, e a 1h40 de filme, que é curto para um Nolan, parece maior do que isso durante o filme. O filme te cansa, ele te extenua. Então, o que eu acho que poderia acontecer é ter uma linguagem um pouco mais dinâmica em alguns aspectos. E aí, se você quiser pegar mais detalhes, tem a minha crítica no blog para você dar uma lida. Que não é mais blog. No site. Rapaz, site, canal, portal, Razão Portal, de Razão de Aspecto. Então, Incorporated, Razão de Aspecto, assim, Inc. Inc, é justo. Corporação Razão. Eu vou comprar as ações depois, quando abrir. Hein? Mas, assim, no geral, é um filme de guerra muito diferente em vários sentidos, porque as batalhas são o que há de menos importante no filme. Nem tem sangue. Não tem sangue nenhum. Nosso espectador aqui, o Leandro Santos, Maurício, eu estou fazendo a pergunta para você porque eu acho que você viu, não sei. Você viu a série The Man in the High Castle? Sim. Eu vi também. Pergunta, vale a pena? Vale muito a Então, pena. fale um pouquinho dela, a gente volta pro Nolan em 2 minutos. Vale muito a pena. Eu não vou contar a história, mas vale muito a pena, né? Eu acho... Pra que tipo de público vale a pena? Não, pro público que gosta de... Só explicar a premissa, né? Uma história contrafactual, né? Seria a história contrafactual. Um universo distópico em que os nazistas teriam vencido a guerra e dominado os Estados Unidos. Então, é muito interessante, assim. Eu não quero avançar muito, porque senão acaba dando spoiler, entendeu? Mas é realmente muito boa a série. É muito boa. Vale a pena. Nível de produção excelente, nível de roteiro muito bom. É excelente. Da pseudo-história é muito convincente. Isso. Respondido, Leandro. Agora vamos começar a apanhar? Só para terminar aqui a questão da história. O Churchill estava no poder há 16 dias quando aconteceu o Dunkirk. E ele é citado. E foi a partir daí que ele começou a convencer o parlamento inglês de que era preciso resistir a qualquer custo, porque o parlamento inglês estava prestes a desistir depois de apanhar tanto em Dunkirk, mas ele conseguiu... Só um parêntese histórico, então, um detalhe importante. Vamos embora, que o satélite acaba. Rapidinho. Um dos motivos que é mais popular de explicar por que Hitler mandou os tanques pararem a 20 quilômetros... Não foi ele, né? Isso é uma história. Foi um general dele, ele só aprovou. Isso, mas veio de cima, veio do alto escalão a ordem. Um dos motivos que eles cogitam é que havia uma expectativa do alto escalão alemão de conseguir um acordo diplomático com a Inglaterra para a Inglaterra não participar da guerra na Europa. Isso não é confirmado, é uma das várias explicações possíveis. Então, o exército alemão teria optado por não massacrar os ingleses para ter esse clima de negociação. E é exatamente a postura do Churchill que rompe com isso, de dizer, não, a gente não vai nunca aceitar o que está acontecendo na Inglaterra. Vem aí Gary Oldman como Churchill. Só rapidinho, Diga lá. contradizendo um pouquinho o que o Canelo falou, de que ele se sentiu cansado, então o filme funcionou. A intenção era essa mesmo. A intenção era de dar uma extenuada mesmo no público para você se sentir mais imerso ainda. Vejo esse filme, se possível, na maior tela. Som e imagem, é meio redundante falar isso, mas som e imagem fazem muita diferença e boa parte dos efeitos ali são práticos. E é assustador isso, quando você pensa, não, aquele avião que passou ali, não passou ali, passou. Muito triste. Aqui em Brasília a gente tem que dizer, assista na maior tela possível, porque aqui não tem IMAX, então a gente não viu. A gente tem só XD aqui. Aliás, por falar nisso, o Nolan é um cineasta com algumas manias. Uma das manias do Nolan é que ele não filma digital. Né? Ele não filma ele não filma 3D, tanto é que o Interstellar podia ter Mas é tudo aproveitado, então. podia ter aproveitado bastante de um 3D.
Mas ele tem essas manias. Ele não usa celular, ele tem umas coisas assim. O Nolan é meio tantã, no bom sentido ou no mal, não sei. Mas tá na hora da gente começar a apanhar, Maurício. Então a gente pode começa da polêmica com o Batman ou começa com a polêmica do Interestelar? Não, qual a polêmica do Batman? A polêmica do Batman começo eu, então. Eu acho os 3 filmes do Batman filmes legais, nenhum dos filmes é ruim, propriamente. Isso, deixa eu ficar aqui, porque eu tenho que ficar centralizado na tela de um e do outro, aí... Principalmente na grande. Aqui. Então, Interestelar. Deixa eu botar aqui, então de repente funciona, será? Não, vamos mexer com isso. Você ia falar do Batman. Eu vou falar Batman, Interestelar, Murph. Eu acho os 3 filmes legais. O segundo, sobretudo, é um filme muito bom. Ele é um filme muito bom, independente de ser um filme do Batman, né? Ele é um filme que trabalha com dualidade. Tem a dualidade Bruce Wayne e Batman, a dualidade do Duas Caras ali, como é que é o nome do personagem? Harvey Dent. Isso. Né? Ele é o Cavaleiro Branco de Gotham, mas ao mesmo tempo ele se corrompe depois. Tem a dualidade da própria cidade, a cena dos barcos ali, qual vai ser a decisão. Então esse é um roteiro muito bem amarrado. Ainda tem a cereja do bolo, que é a interpretação do Heath Ledger, que é espetacular, ganha o Oscar. Não sei se ganharia o Oscar se ele não tivesse morrido, mas enfim... Mas ganharia. Se ganhasse, se ele tivesse continuado vivo e tivesse ganho, teria sido merecido, porque foi excelente mesmo a participação dele. Mas eu não gosto muito dos filmes do Batman como filmes do Batman, embora eu goste dos filmes como filmes. Porque uma das coisas que eu acho mais legais do Batman é a iconografia do morcego, dele apavorar com o visual dele, etc. E na tentativa, e foi a proposta do Nolan, então, enfim, ele foi muito coerente com a proposta dele. Na tentativa de fazer um Batman realista, talvez exatamente como um contraponto absoluto do que o Joel Schumacher tinha feito nos 2 filmes dele dirigindo Batman, que foi tragédia, né, de escolhas estéticas, o Nolan acabou fazendo um Batman meio pouco Batman. Você tem... ele luta pequeno, encolhido, a asa de morcego só abre quando é a asa delta, ele está o tempo todo dentro de um veículo, então a parte do Batman como personagem, assim, como iconografia, eu achei desinteressante, na verdade. Não sei o que vocês acham sobre isso. É um Batman realista. Eu gosto, particularmente. Eu acho que a leitura que ele faz do Batman é um pouco inspirada no Frank Miller, né, no Cavaleiro das Trevas. Cavaleiro das Trevas, mas é pouco, não é muito inspirada, tanto que não é um Batman velho, não é um Batman distópico também, é um Batman totalmente herói, no caso. Mas, assim, a iconografia seca, até na questão de coreografia de lutas e de não ter muito smoke and mirrors, né? Não ter muito aquela coisa teatral que o Batman usa em muitos dos quadrinhos e desenhos e filmes, eu acho que é uma escolha feita para dar o tom realista mesmo, em especial no primeiro filme. O primeiro filme... ele trabalha muito uma imagem específica de Batman. O segundo e o terceiro falam menos do Batman. O primeiro apresenta o personagem, né? O primeiro é aquele filme que tem o Liam Neeson fazendo um mentor de alguém que morre no meio do filme? Isso, exatamente. Tá. Como 65 filmes. Esse é o papel especialista do Liam Neeson. Mas assim, eu acho que é uma escolha. Ao contrário do que muita gente fala que a trilogia do Nolan bate na tecla que estão batendo no Batman sombrio há muito tempo, eu acho que ele tentou fazer um Batman diferente. É um tom sombrio, mas é um Batman diferente do que era o Batman do Tim Burton, é um Batman diferente do que era o Batman no momento que estava nos quadrinhos. É uma pegada muito mais de artista marcial com dinheiro do que qualquer outra coisa. Não tem muito detetive, por exemplo, ali. Então, é um Batman novo, assim, entre aspas, que a gente acabou virando estereótipo porque a trilogia foi um fenômeno gigantesco. Assim. Sobre as questões literárias, né, eu estava lendo algumas críticas críticas, enfim, análises sobre a obra do Nolan, e são críticas que comparam as suas abordagens com algumas abordagens literárias e filosóficas, né? Então, o Batman, no caso, seria uma coisa nietzschiana, né? De ele começasse como homem e terminar como o Übermensch, não é? Acima do homem, né? O Batman seria acima do que o homem pode chegar. E ele tem um diálogo no primeiro filme, dentro do avião, lá com o Alfred, que é exatamente sobre isso, que como homem ele não consegue fazer o que ele quer, ele precisaria se tornar um símbolo. Interstellar, Maurício, aliás, Interstellar, vou contar um detalhe para você. Interstellar foi o filme mais publicado pelo Razão de Aspecto. Tem 3 críticas do Razão de Aspecto sobre o Nolan. Tem uma do Maurício,
tem uma minha e ainda tem mais uma que prova que Interstellar é um filme do Nando Reis. Procurem lá no Razão de Aspecto. Começa com o Lucas. Não, eu ia falar ainda de Batman, mas tudo bem. Pode falar, Não, é bem rapidinho. O Dude falou que ele não gosta tanto do filme como Batman. Pra mim, ele é excelente como Batman exatamente pela questão da adaptação. Exatamente por mudar um pouco o perfil do personagem. Pra mim, é isso que é a graça de um filme de herói, né? Se a gente voltou naquela discussão de filme de herói existe. Exatamente por trazer esse algo a mais, não se torna mais um. E ele é grande como cinema e grande como adaptação, mesmo não sendo exatamente fiel todo 100% ao que a gente tinha visto antes. Dizem, não sei se isso procede, que o responsável por o Oscar de melhor filme ter 10 indicações e não só 5 foi exatamente o filme do Batman, que não foi indicado, sei lá por quê, que talvez era para ter ganho naquele ano, né? O Batman, o Cavaleiro das Trevas, obviamente. No ano seguinte a gente tem passou a ter 10 indicações, né? Então, se foi por causa desse filme, do burburinho que causou de não ter ficado entre os 5 melhores, só os... A curiosidade sobre esse filme foi o primeiro filme filmado em IMAX, né? Primeiro filme para grande público. Maurício. Interstellar, O Batman. amor é o calor. Não, Interestelar é... Interestelar, né? Então no Brasil, não sei porque chamar de Stellar, né? Tá. Entre as estrelas. Interestelar, né? Olha, Interestelar, assim, eu acho que foi um filme que me frustrou muito, porque eu fui pro cinema com uma expectativa muito alta para Interestelar, né? Eu realmente fui esperando um grande filme, até porque... Qual foi o filme anterior dele? Foi A Origem? A Origem. Então, que tinha sido um filme realmente muito bom. Mas o Interestelar, ele incorre, ao contrário de você, por exemplo, que acha que se o filme tem amor, tem carinho, tem afeto, o filme não presta, né? Não pode ter amor. Nunca disse isso. Não pode, se tem amor, não presta. Se tem amor, é melodrama. Não, nunca disse isso. Não é particularmente o que me incomoda, né? O que me incomoda muito no Interestelar é a condescendência, o excesso de explicação, entendeu? Quando você tem que presenciar lá um sujeito explicando para um cara da NASA que é um buraco de minhoca enfiando a canetinha no papel... Que era um recurso já do Enigma do Horizonte. Então, você fica assim, você vê que a coisa chegou num nível um pouco complexo. Ou seja, se ele colocou o roteiro num nível que precisa de uma explicação tão tosca para ele funcionar, né, tem algo errado. E eu também acho que é um filme que ele podia prescindir de 20 minutos da história, assim, tranquilamente. Mas o próprio Nolan disse, né, que se dependesse da escolha dele, o filme terminaria no mesmo ponto onde eu acho que o filme deveria terminar. Né? Mas foi decisão dos produtores, né? Então, enfim, nem sempre o diretor vence... Essas alturas, o Nolan, esse é papo do Nolan, já tem liberdade criativa. Mas, assim, enfim, no final das contas, Interestelar é um filme bom, né? Sei lá, que nota eu dei pra Interestelar? 3,5. 7 a 7,5 ali, a nota do filme sendo numa escala de 10, mas que eu fui pro cinema esperando, né, o suprassumo da ficção científica, né? E que, infelizmente, não fluiu, não funcionou. Não funcionou tão bem como poderia ter funcionado. A impressão que eu tenho, e aí só esclarecendo essa história do amor que o Maurício falou, que é uma mentira, eu adoro, eu sou super meloso. Você gosta de Moulin Rouge? Eu gosto de Moulin Rouge, eu choro no Moulin Rouge. Então, chora porque o amor dá errado. Mas tem amor lá. É que assim, o filme que se paga como, não, vamos fazer tudo com realidade científica, nós vamos pegar aqui o especialista sobre a teoria mais atual de ciência sobre viagens interestelares, etc. Fazer tudo direitinho. A passagem do tempo aqui é relativa, é diferente da outra. Se vendeu como um filme super fiel cientificamente. E aí o grande xiste do filme ser o amor essa emoção que atravessa dimensões e... Na verdade, na teoria científica ali, o amor teria relação com a gravidade, né? Enfim. O amor é o calor que aquece a alma. Você piorou, né? Você piorou com esse comentário. É o que o filme vende. A ideia é essa. A emoção no amor, ela é uma força do universo tão assim incompreendida como a gravidade é. Portanto, ele seria físico e não... Tem uma explicação física para o sentimento. O que eu acho uma piora em questão de verossimilhança. Não,
Não, sim, mas é que na verdade é o seguinte, e isso inclusive eu disse que é a minha grande divergência do Daniel na crítica. Ele não é um filme que romantiza a ciência, né? Não. Ele cientificiza o amor, que é bastante diferente. Ele tenta colocar a discussão sobre o amor como uma das forças, uma das interações básicas da natureza, que a gente não consegue explicar da mesma forma que não consegue explicar a gravidade, não consegue explicar como é o buraco de minhoca, tudo e tal. Físicos, eu usei o termo interação em vez de força, viu, físicos? Que gravidade não é uma força. Atrasado. Não, entendeu, você entendeu. Não, só dizer que eu li errado e eu entendo. Tocou lá naquela cena atrás da estante. Apenas dizendo isso, que o filme ele procura dar uma explicação científica para um sentimento, né? Ou seja, algo que está além da compreensão humana, como várias questões científicas estão. E a letra A tem seu nome, o nome da Anne Hathaway era com A no filme. Você quer fazer algum outro comentário? Não, apesar de tudo, assim, Interstellar talvez seja o filme que tenha maior essa reação da crítica e parte do público de decepção, né? Mas, gente, o Garganto é lindo, gente. O Buraco Negro é lindo. Eu como ex-estudante de física, assim, a parte que eles tratam de relatividade é muito gostoso. A parte que é hard sci-fi do filme é muito boa e talvez exatamente esse contraste que tem quando entra o discurso emocional é que realmente gera o choque em parte do público. Mas não é o único problema. É aquela sensação de que não precisava, né? O filme estava indo numa pegada que não precisava do amor ser o calor. Mas também não é o único problema do filme. Não é o único problema. Eu não acho que isso é o problema do filme. Eu acho que o objetivo do filme é exatamente fazer essa discussão emocional com base científica, entendeu? Não é esse o problema para mim. O problema de Interestelar para mim é o nível de condescendência que eles colocam para tratar dos temas, entendeu? Para tentar deixar o filme, digamos, mais compreensível para o público médio. Mas, assim, eu não tenho nada contra o público médio. O público médio gosta de ver... Não, o público médio gosta de ver filmes médios, certo? Então, para o público médio, você faz um filme médio. Quando você tenta fazer um filme grandioso para o público médio, você acaba fazendo um filme médio, mesmo que você não queira, entendeu? Por isso que Interestelar não é genial. Entrando nesse argumento, você não acha que exatamente a discussão, se a ideia é propor um amor como uma força interativa universal ou coisa do gênero, exatamente precisava se transformar num filme que tivesse uma abordagem filosófica pesada e ele não faz isso assim. Ainda tem um detalhe que eu discordo com o Maurício. Mas alguém, por exemplo, por acaso, para explicar o amor, ele pegou e desenhou o coraçãozinho no papel, lá e disse, olha só, isso aqui é o amor. E botei a flechinha atravessando aqui. A explicação do amor na história não vem numa cena de cientistas discutindo se o amor é isso ou aquilo. Vem numa cena chorosa da Anne Hathaway. Tá, e qual o problema? Você já fugiu completamente de uma abordagem científica. Vamos ver o seguinte. Você tem uma cientista no espaço há anos sem ver o seu amor sozinha. Ela não pode chorar. Porque astronautas não são seres humanos. Ela pode chorar, mas se você quer discutir, como você falou, argumento seu, que ele quer discutir de uma forma científica o amor, não é fazendo essa cena. Mas por quê? Então, o fato de o amor ser científico não muda o fato de que ele é uma emoção, né? Porque o ser humano o interpreta mas assim. Então você não está discutindo ele, você está sentindo ele. Aí é que são essas. E esse sentimento a gente perpassa o filme todo. Se você acha que o filme vem numa pegada só científica e só vira pro amor no final, tá errado. Não, também. No começo, no primeiro ato, você tem um pai abandonando uma filha para poder ir pro espaço, numa cena emocionante. Tudo bem que ele caga pro filho. Mas, enfim, a filha tá lá. E tem uma cena na virada do primeiro pro segundo ato, que é ele chorando de um jeito copioso. Se você não chorou junto ali, você não tem coração. Né? Então, assim... Não chorei. Pior que eu não chorei mesmo. O engraçado é que eu leio todas as críticas do Lucas e eu sempre acho que ele não tem coração. Então, assim, a presença do sentimento estava calcando ali e chegou no ápice. Né? Então, tá coerente. Eu volto a dizer, se você está despedindo da sua filha, que você não sabe se vai ver de novo, faz todo sentido do mundo. Então, se você quer discutir como filme o amor como sentimento, cientificamente falando, não faz sentido. Né? O Dunkirk, eu acho que é o oposto do Interestelar. Talvez a Daniela possa concordar comigo que, assim, no Dunkirk você não tem explicação de nada. Você tem um contexto, tem um letreiro com 3 frases no começo extremamente conciso, ao contrário do Interestelar, que para mim o grande defeito dele é o excesso de explicação. Ele quer fazer um filme, ele tem a pretensão de fazer um filme grandioso, mas duvida do próprio público.
Isso, pra mim, é o grande problema. Portanto, o filme não fica grandioso. Não, porque ele se sabota. com Exatamente, certeza. isso mesmo. Esse, pra mim, é o grande Dito problema. de uma forma bem malvada, ele quis ser o Kubrick, mas ele é só o Nolan, gente. O Nolan não é o Kubrick. Não, e uma Gente, outra coisa também. Que eu acho sobre a qual pesou sobre o Interestelar, né? Que é o fato da falta de resposta, né? Definitiva na origem, né? Ter gerado tanta crítica sobre isso que tentou mastigar demais no Isso até que ia filme comentar seguinte, em relação ao entendeu? Dunkirk também, que eu ia citar exatamente o Inception, ou a origem. O Nolan ele não costuma ter preocupação se o público está entendendo o que ele está falando. Ele não costuma ter. E funciona, porque muitos dos filmes, o Inception mesmo, o Dunkirk também é o caso, tem coisas que o público não vai entender e vai gostar mesmo não entendendo. No Grande Truque tem muita coisa que o público não vai Exatamente. entender. O Grande Truque é outro exemplo ótimo. Assim, ou a Amnésia mesmo, que Antes dele dar um spoiler aqui, né? Do que está acontecendo na Amnésia. Não, é uma Amnésia, mesmo quando você descobre Eu não que é lembro o que tá acontecendo na uma Amnésia. narrativa de trás para frente, tem coisas na trama que você não consegue conectar muito bem se você não sentar e parar e com calma. Quem tinha falado? Tive uma das versões de DVD que você podia ver na ordem. Pablo tem, Vilaça. né? Pablo Vilaça. O Pablo Vilaça fala isso no curso dele, exatamente para exemplificar como a percepção do público vai mudando em termos de linguagem. Né? Hoje em dia, você lança um filme como Amnésia, você não precisa lançar um DVD com a versão cronológica do filme. Porque em 2 dias toda a internet já vai ter decifrado o filme e botado a versão cronológica numa versão pirata, editada. Já fizeram Pulp Fiction, A velocidade de raciocínio, como a gente percebe, as cronologias agora é totalmente diferente. Vou fazer, então, talvez jogar aqui as últimas perguntas para cima. São duas grandes coisas que o Nolan sempre trata. São questões de identidade, né? Todos os filmes dele, desde o Following. Following é o primeiro filme. Provavelmente a maior parte das pessoas não viram, porque é um filme de 98, Nolan ainda não era o Nolan e tal. Mas é um escritor que começa a seguir pessoas na rua para se inspirar para os seus livros. Então tem essa coisa do ele querer meio roubar a identidade do outro para o seu livro e tal. Ele quer fazer isso com o Kubrick? No Batman tem ele está querendo fazer isso com o Kubrick também. No Batman, por exemplo, tem essa dualidade do Bruce Wayne e Batman e curiosamente a única pessoa que tem a personalidade extremamente estável em todos os filmes é o Coringa. Que ele não conta a origem do Coringa, ele não quer saber de onde veio, o Coringa quer o caos, o Coringa quer o caos e o caos quer durante todo o filme. No Interstellar você tem uma questão da diferença por conta da questão temporalidade, se altera ali a identidade de quem está cuidando de quem e tal. Amnésia, não sei nem falar. Amnésia, o cara está atrás da própria identidade. Então eu queria que vocês dessem também, né? uma palhinha sobre identidade, sobre a questão do tempo, que se alguém quiser falar sobre. Alguém quer? Eu quero dizer assim. Tempo, mano velho. Essa música é do Hans Falta Zimmer? tanto ainda, Essa música é do Hans Zimmer? pra você correr macio. Não, é a trilha sonora perfeita pro Interestelar. Não, era brincadeira, pode passar pra quem vai falar assim. Bom, um filme que eu acho que pincelou aqui foi A Origem, né? E na Origem também tem muito disso. Tempo e identidade estão juntos e assim, a gente não... A percepção do tempo é algo fundamental ali, que como está se passando no universo onírico, né? Então o tempo ali ele é outro, né? Então quando ele sai de uma realidade para outra, a gente fica até... dá um certo impacto. E que também tem toda a questão da identidade, da questão dele com a mulher. Talvez você não lembre os níveis, quanto mais você aprofunda nos níveis, mais o tempo real passa. Sim. Então, toda essa lógica interna do filme é baseada no tempo, né? Por isso que eu abri falando do Nolan, da questão de... como é que foi a frase bonitinha aqui? Da cicatriz. Como posso cicatrizar se não sinto tempo? Eu achei essa frase que está no Dunkirk perfeita para definir o Nolan. E no Dunkirk também, a questão da identidade ela é apagada, né? Ela é bem interessante, assim, ele se esforça para poder a gente sentir menos o personagem. Tanto que eu achei a escalação do Tom Hardy perfeita, né? Porque como ele não tem emoção nenhuma, então aquele ator ali ficou perfeito no papel que ele faz no filme. Só maldade, hein? Eu gosto do Maldade. bastante do Tom Hardy tem um fetiche. O Tom Hardy no... Meu Deus, o retorno, né? Do Batman? Não, o Leonardo DiCaprio lá rastejando a neve. O Regresso. regresso. Tom Hardy no Tom. regresso tá sensacional como vilão. E tem um outro filme dele que ele faz um cara supostamente retardado. Que... Mad Max? Não. Também, Não. Ali ele era só um banco de sangue ambulante. Não, é The Drop, o nome, que inclusive foi o último filme do James Gandolfini. Enfim, quem trabalha num bar e tal, e é um bar que lava dinheiro pra máfia.
E ele tá sensacional nesse filme. Ele tem um filme que eu não sei se estreou, vai estrear, diz que ele faz 2 irmãos gangsters, né? Uns irmãos gêmeos. Eu não vou lembrar o nome agora. Se alguém lembrar, inclusive, me diga. Identidade e tempo. Identidade e Tempo. Identidade e Tempo? Identidade e Tempo. Chamado Prazo de Validade. Na verdade, quero ressaltar, como é o filme que a gente vai comentar um pouco menos e está no momento que só 2 viram, né? Em Dunkirk, você tem uma coisa muito curiosa, porque além de você ter 3 narrativas, que uma ocorre uma semana, uma em uma hora, o tempo não importa no filme. Ele, ao mesmo tempo que ele anula a identidade, as pessoas não importam, o tempo não importa. É como se fosse um bloco congelado ali no tempo e no espaço, onde tudo que você precisa saber é que você precisa sair da praia. Não há inclusive, não é muito importante você entender durante o filme. É claro que é legal quando você entende, mas você tem cenas que você tem no momento uma cena que está acontecendo de dia, um corte que está acontecendo de noite, então a coisa fica meio confusa assim. Mas é para confundir mesmo, porque a cronologia é o menos importante do filme. Então ele aborda, como sempre aborda, tempo e identidade, né? No Dunkirk ele aborda anulando os dois, assim. Segundo algumas críticas que eu li, eu vi em vídeo, essa opinião dele é de tênis verde. Pois é, se você que não está preparado para entender o que não for bem explicado, é complicado. Não, para entender da até noite entender, do até filme de guerra, gostar, né? né? Até gostar. E que é o Cair da Noite do filme de guerra. Só um detalhe sobre o Tom Hardy, que aliás é um ator que eu gosto muito também. Ele tem um certo fetiche de interpretar mascarado, né? Porque é o Bane, é o Mad Max, é agora o Dunkirk. Aí o Christopher Nolan é um cara figura, porque uma das coisas que ele mais gosta, ele é mais fã de tudo, é de filme de James Bond. Ele já falou que tem vontade de fazer filmes de James Bond, só que ele não aceitaria fazer, ele foi muito diplomático, com a atual abordagem do personagem. Eu acho que, na verdade, ele acha o Daniel Craig uma bosta. Mas é assim como eu acho. Chamaram ele para refazer a franquia. Aguardo loucamente, ele vai chamar o Tom Hardy para ser o primeiro James Bond mascarado. Vai ser legal. Mais alguma coisa? Vocês acham que vai ser o primeiro James Bond a viajar no tempo e tal. Cara, imagina, né? O James Bond vai ficar preso num lugar onde ele não sabe se o tempo tá passando fora ou não. E aí... Então é um top 3 Nolan. Nossa. Top 3 Nolan? Aí eu Vai, vou ser garoto. apedrejado. Pra mim é fácil. Top 3 Nolan é fácil. Insônia, Dark Knight do Dunkirk. Tô apanhando por ter tirado Inception. Eu não vi Dunkirk, então eu não vou poder falar. Eu diria que Dark Knight 2, eu gosto muito de Inception e Amnésia. Amnésia, Origem e Insônia. Dark Knight em primeiro, Memento, né? O Amnésia em segundo e a Origem em terceiro. Olha aí, muito bem. Sabia que ia ser o único que não falou. O Anielo não gosta do... Você quer explicar em 1 minuto o que você não gosta do... O importante é que ninguém colocou Interestelar nos trilhos. Reparou, né? Interestelar... Inclusive, você vai no site de crítica internacional e nacional e tal... Ele também é considerado um filme bom, mas bom abaixo do resto da obra. Eu prefiro não comentar muito sobre Inception, porque... Você dormiu? Você sonhou? Você sonhou que não gostou? Eu assisti o filme 2 vezes, as 2 vezes eu dormi, as 2 vezes eu achei o filme tedioso, e eu sei que eu sou uma das 4 pessoas do mundo que não gostam e 2 são cegas. Então, assim, é um filme... são coisas que a gente tem que reconhecer. Talvez eu tenha tido algum obstáculo pessoal ali, eu não apreciei em total o filme, mas eu sei que ele é bem feito, eu sei do impacto que ele tem, então eu sou o cara errado aqui. Então, eu assumo o meu erro. Isso é tudo porque ele não ouviu o barulho do peão cair. Mas ninguém ouviu o barulho do peão cair, né? Pá, não estraga a piada. Quer deixar as pessoas noiadas. O final do estragou a piada. O final do Inception é propositalmente ambíguo mesmo. Aliás, do Batman também. É isso que eu ia falar. Não, mas Batman 3 estragou. também. Não, Batman 3 também é ambíguo. Não é ambíguo. Na verdade depois a gente conversa no Outbox aqui. É ambíguo. Porque pode ser sonho ou não do Alfred. E pode ser é fora tão da igual. cronologia. É tão igual ao sonho que é pra acontecer igualzinho. E pode ser fora da cronologia e tal. Já passou das 10 horas da noite, né? Todo mundo quer ir pra balada, quer fazer suas maratonas de Netflix e tal. Então nós vamos passar agora rapidamente, assim, mas muito rápido. Vocês querem indicar alguma coisa que está no cinema? Tá uma fase meio desgracenta, né? Não, tá. Tem filmes ótimos. Não pode indicar Dunkirk. Estreou. O Planeta dos Macacos... Não tá, né? Semana que vem. Sim, mas está estreando semana que vem. Agora ainda está passando Homem-Aranha, né? A gente já deve ter recomendado um filme que... Recomendo tudo não para dar espaço para nós. E eu recomendo não assistirem Os 7 Desejos. Eu recomendo Em Ritmo,
Em ritmo de fuga. Ritmo de Fuga. Filme Baby Driver. Espetacular. Até agora, melhor filme de 2017 pra mim. Olha que tô esperando Corra e outros filmes que eu gostei. Sim. Eu não vou no cinema há tanto tempo que eu vou recomendar que vocês vão ao cinema. É bom. Vamos ver em Ritmo de Fuga juntos. Eu tô Não? pra rever. Porque eu vi o Em Ritmo de Fuga, foi o último filme que eu vi no cinema. Eu quero ver Dunkirk esse final de semana e tá mais ou menos por aí. Não fui ver Transformers, não quero ver. Por que tu iria ver Transformers? Porque é Blockbuster e eu tenho um site de Não. cinema. Até falei site mesmo. Né? Não, tá, mas já foi feita a crítica no site, não precisa passar Não, por vamos fazer a pergunta para o público aí do Facebook, depois postem aí. Me deem 5 motivos para assistir Transformers. Ih, lá vem hater, vem aí. meu Deus. Seu Anielo e Lucas, vocês se unam aí pra você quer fazer uma dicas? Bom, tem o novo filme do Melick. Quem gosta de Melick, que é o De Canção em Canção. Quem gosta de Melick O Nolan gosta, já vai adorar o De Canção em Canção. Eu detesto Melick. Assim, o que o Anielo detesta Origem, eu detesto Melick. Além da linha vermelha. Eu quase saí da sala, realmente, no De Canção em Canção. Eu sou incapaz de escrever a crítica, de tanto que eu detestei o filme. E, assim, a gente passou agora quase um mês aí sem gravar. Tem 2 animações em cartaz, que é meu Malvado Favorito 3 e Carros 3. E deixa pra lá. O Melick, Além da linha vermelha é bom, vai. além da linha vermelha, é bom. Muito bom. Árvore da Vida, Eu gosto de Amor Pleno também. ele gosta de Amor Pleno. Eu queria ver o Cavaleiro de Copas. O Cavaleiro de Copas é bom? Eu não vi. Eu não vi, mas tá na TV. Vamos ver Tá Cavaleiro de na TV. Copas, quem sabe salve. Vamos O lá. Melick é um Semana baita que de um vem, punheteiro. crítica Vamos- de Cavaleiro de Copas. Alguém vai ver. O Melick é um baita de um punheteiro. Pelo amor de Deus. Olha a palavra, nós vamos ser bloqueados no Punheteiro Facebook. é um Peixe. doce, É um peixe. Né? Quem me dera ser um peixe. Que sério ser um peixe. Pra não ter o límpido aquário mergulhar. Cinema em uma palavra Fazer pra gente borbulhas terminar de amor aqui. pra te encantar. Vamos ver se eu inspiro alguém a falar grandes coisas espetaculares. Passar a noite em claro. Maurício, eu pensei nesse filme pra você por conta da sua condição pessoal. Olhe bem pra câmera, olhe pra câmera da verdade. A lente da verdade. Cinema em uma palavra. Insônia. Melatonina. Lucas. A origem. Peão. Anielo. Batman. Alguém quer perguntar de Interestelar? Não. Interestelar. Daniel, Interestelar. Murph! Tá bom. Muito bem, aí foi Christopher Nolan. Vamos ver Dunkirk, parece que é bom. Dizem. Dizem que é bom. O Anielo dizem. Muito bom. O Lucas também dizem. Até a próxima mesa quadrada. Faz um favor pra gente, faz uma coisa. Vou pedir uma coisa aqui pra vocês. Até me aproximar aqui. Compartilhem, façam a propaganda da mesa quadrada. A gente faz. Tem o Razão de Aspecto. Visite É o único site de cinema que não dá o razãodeaspecto.com. endereço do site do cinema Porque as pessoas são programa inteligentes. inteiro. Razãodeaspecto.com, tem no Facebook, tem no Twitter. Mas a mesa quadrada é um programa legal. Vocês não acham um programa legal? As 2 pessoas que vêm acham legal. Então, divulguem para as outras pessoas amigas. Na verdade, a gente adora fazer. Que vem gravar depois é sempre mais de 1000, mas ok. São mais 1000 visualizações. Tudo bem. Como diria o Aniel, são 2 pessoas que assistem e elas são cegas. Essas 2 pessoas fazem um ótimo trabalho, porque elas divulgam para os outros 998. Dá tchau, Lucas. Tchau. Tchau! Anabelle. Não, Teletubbies, né? Sonho com o Aniel. Até mais, gente. Até a próxima mesa quadrada.